que você, que não é inscrito no canal, se inscreva. O Lindenberg, para variar, né? O Lindenberg faz aí também, aciona o STF contra o Cláudio Castro, que hoje o Cláudio Castro está no olho desse furacão, né? Não tem como nós falarmos sobre essa situação sem citarmos o Cláudio Castro, porque ele está no olho do furacão, né? Para o bem ou para o mal, tá dentro desse furacão. Então, diz assim, ó, petista aciona STF contra Cláudio Castro. Palavras agora do petista. Atentado à soberania. Líder do PT, Lindenberg Farias, quer inquérito sobre pedido do Rio de Janeiro para que Estados Unidos classifiquem Comando Vermelho como narco-terroristas. Então tá aqui, né? O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindenberg Farias, ingressou no Supremo Tribunal com pedido de abertura de inquérito contra o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, por potenciais crimes contra o Estado Democrático de Direito, rapaz. No pedido ao governo dos Estados Unidos para classificar o Comando Vermelho e outras facções como organizações narcoterroristas. Lindenberg fez referência a uma solicitação formal do governo fluminense aos Estados Unidos pela ação contra o Comando Vermelho. De acordo com o jornal o Globo, em publicação nesta segunda-feira, o governo do Rio entregou à Embaixada dos Estados Unidos um relatório no início deste ano que sugere que sanções econômicas a aliados econômicos da facção no exterior. Então tá aí, né? O governo do Rio pedindo que os Estados Unidos classifiquem essas facções como grupos terroristas são. Você não consegue mais ver, inclusive, muitas das atitudes tomadas deles, se você for estudar a história do Império Otomano, inclusive, né? Daí, Ju, como é que você tá? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, né? O Lindenberg de novo, Ju. Inclusive, se você for estudar o Império Otomano tinha muitas práticas que eles faziam, inclusive as torturas, né? Que essas facções fazem também, né? Então, classificá-los como terroristas seria algo, assim, muito importante, mas por causa desse pedido, né? Nós temos aí, infelizmente, o governador aí tendo mais uma ação aí no Supremo, né, e o Lindenberg cumprindo o seu papel, né, mas eu concordo com o governador, é muito importante que o mundo classifique isso, porque, de novo, as ações terroristas, se você estudar o Império Otomano, como o Império Otomano agia, as torturas que o Império Otomano fazia, e como ele tratava, principalmente, os cristãos nos Balcãs, você vai perceber que tem muita coisa semelhante. Você pegar o Estado Islâmico, você pegar o Hamas, você pegar grupos comunistas, você pegar esses grupos revolucionários islâmicos, e você vê a forma como eles agem, a forma como os grupos de facção agem, inclusive na forma de intimidar e pôr medo nas pessoas, é muito semelhante. Não tem grandes diferenças, não. O que muda é a questão de fé teocrática de cada grupo. Então, assim, mas, infelizmente, parece que o PT vê tudo como ataque contra o Estado Democrático de Direito, aí o Lindenberg entrou no Supremo, mais uma vez. Vergonhoso, né, Maurício? O Lindenberg, ele, bom, assim como qualquer um do PT, eles conseguem ver que é um ataque ao Estado Democrático de Direito, qualquer coisa que seja para que se coloque ordem no Estado, para que se coloque hierarquia ou algo nesse sentido, eles sempre veem como ameaça democrática do direito, né? Nunca é um ataque à liberdade quando se fala de censura nas internets, quando se fala de liberdade de expressão de artistas, de humoristas, aí não é ataque à liberdade democrática de direito de forma alguma. Mas o fato é que ele faz muito, ele cumpre o papel dele como o PT, que já sabemos que é um narco-partido, né? Porque, na verdade, totalmente envolvido com o narcotráfico, a gente consegue ver pelas palavras e pelo desempenho dele em querer caçar, em ir em busca da cabeça do governador Cláudio Castro, né, é perfeitamente perceptível que a atitude dele é em prol do criminoso, é em prol do crime organizado, é em prol à facção, é em prol a Comando Vermelho e PCC, né? Então, nada mais nos impressiona e acho que é importante a gente noticiar esse posicionamento dos deputados, dos governadores, dos senadores do PT, ou dos políticos, assim dizendo, para ver que realmente eles estão mancomunados com o crime. Ora, dizer que é normal um criminoso, um tenente de facção ou um chefe de facção olhar para uma criança de 10 anos, como a gente, como o pessoal vem colocando, né, Maurício, a gente sabe de testemunhos aí, bota o olho de uma criança de 10 anos, não, eu achei a menina bonita e deixem a porta aberta porque ele gostou e vai querer ela como esposa. Tá louco. Isso é normalidade, povo? População. Por isso que eu disse que é muito parecido com os sistemas terroristas dos radicais islâmicos. É muito parecido. Exatamente, Maurício. Quando você começou a falar isso, eu comecei a lembrar dessas pessoas
fazendo essas declarações, né, do que acontece realmente na favela, né, que simplesmente a pessoa, o que essa família fez? Enfiaram o que podia dentro de mochila, como se estivessem saindo para o trabalho, para a escola, e nunca mais voltaram para casa, para poder salvar a dignidade de uma criança de 10 anos de idade, Maurício. Isso é muito forte. Isso é coisa de lá do Oriente Médio, isso é coisa de gente que simplesmente não está nem aí com os valores culturais, com os valores religiosos, né? E muito menos preocupado com o direito da criança e do adolescente, né? Então, Maurício, sou solidário ao governador, realmente tem que ser tomado como uma Uma como facção terroristas, algo terrorista, né? Para que seja dado para que tenha um potencial ataque para que se resolva isso, porque tá uma piada, né, Maurício? Os caras têm drone, os caras têm fuzil, tem metralhadora, e o cidadão de bem, se conseguir ter uma pistolinha, uma arma de pressão, ainda está correndo o risco de ter que entregar para a polícia, Maurício, né? Para poder defender a dignidade da família, como nesse caso, né? Então, é realmente vergonhosa a atitude de Lindenberg defendendo ou querendo atacar uma pessoa que fez um dos maiores movimentos em prol da sociedade, defendendo a dignidade do cidadão de bem. É complicado a gente ver essa situação aí, né? É muito parecido, muito semelhante, até as estratégias de guerra muito semelhantes, assim, desses grupos radicais terroristas aí com as facções. A estratégia de guerra e as coisas que eles fazem, se vocês quiserem ver um pouquinho mais, pesquisem o que era feito ali, os relatos dos soldados americanos de como as crianças eram tratadas aí na Guerra do Golfo. Vocês vão dar uma olhada ali quando vocês verem o que acontecia lá, e pesquisa está acontecendo na África também, esses movimentos, o movimento radical islâmico hoje ele age em duas fontes, três fontes muito fortes, o Oriente Médio, ali onde é a base deles, a Europa, estão tomando conta da Europa, tem várias situações de violência sexual coletiva que eles estão fazendo lá, tá uma coisa muito louca, e na África também, o movimento radical islâmico, que quer tomar o mundo para a teocracia islâmica através da jihad, da guerra santa, está fazendo isso, e esses grupos terroristas aqui, que são as facções, estão agindo da mesma maneira, as estratégias de guerra são as mesmas, inclusive, eu acho que é muito difícil investigar isso, né, mas pode-se conjecturar, criar uma hipótese de que haja uma ligação de treinamento desses grupos terroristas daqui com esses grupos terroristas do Oriente Médio, da África e da Europa, porque é muito semelhante. Eu não sei se essa galera daqui, muitos que estão liderando, não foram buscar informações e como fazer lá com os grupos terroristas, já chamamos de centenários, né, que estão há séculos trabalhando e fazendo assim. Eu não duvido disso, eu conjecturo isso porque está muito, muito parecido mesmo.